Galera, vou repetir o que eu tinha acabado de falar, que a gente tinha começado a gravar. Então, para resumir, nós vamos falar de algoritmo e lógica de programação. É a base de tudo aqui para o nosso curso. Nós vamos ver outras linguagens mais para frente. Essas linguagens vão utilizar o mesmo algoritmo, a mesma lógica, tá? A lógica fundamentada, independente da linguagem, independente da ferramenta, ela vai ser a mesma. No começo parece ser muito simples, parece não fazer nem sentido. O que tem a ver programação, aplicativos com isso que eu estou dizendo, mas depois vai começar a fazer mais sentido e nós vamos começar a relacionar aplicativos que já existem com o que nós estamos vendo aqui. E aí vai começar a fazer mais sentido e depois fica mais fácil. Até o final nós vamos realmente programar, desenvolver calculadora, desenvolver, claro que ferramentas mais básicas, nós vamos desenvolver bastante coisa que já vão ser o pontapé para vocês começarem a criar o de vocês. Certo? Na última aula, boa. Na última aula, nós falamos de variáveis e tipos de dados. Isso, sim. Esse sim aí ajuda demais. Esqueci do ASMR, né? Voltar para ASMR devagar. Luiz, olha lá para o slide primeiro, depois a gente vai para o Portugal. Tá? Variáveis e tipos de dados, foi o que nós falamos. Então, uma variável, qual que é a definição dela? É um nome que definimos para armazenar dados de forma simples. O valor de uma variável pode ser alterado no andamento do algoritmo, por isso o nome de variável. Variável vem de variação, vai mudar, nós não sabemos. Quando a gente declara uma variável, nós estamos separando um pedaço da memória para que armazene algum valor que nós não sabemos, nós programadores não sabemos qual o valor é. A partir de agora vocês são programadores, vocês não enxergarão mais esses aplicativos com o olhar de usuário. O usuário vê tudo diferente. O usuário não precisa saber o que é uma variável ou não. Nós precisamos. Então, sempre que a gente for iniciar uma aplicação, a gente vai pensar o que é aqui que pode ser uma variável, o que é que vai receber um valor que eu não sei qual valor é, mas eu já preciso reservar um espaço na memória para alocar esse valor. Alocar é encaixar, né? Então, se eu sei que vai ter um texto, deixa eu colocar meu grande iPhone para carregar, que já faz mais de 10 minutos que ele deu 100%, então daí já está. Passou de 10 minutos de 100% de bateria, o iPhone já começa a gritar, já dizendo que está 100. 15 minutos é o máximo que já durou. Ô, professor, Diga. é tipo você comprar um liquidificador da Apple, só tá escrito no rótulo, só maçãs funcionam. Só... Eu já tive um iPhone que realmente tinha esse problema de bateria. Agora, esse aqui é médio, ele não é um problemão assim, mas é um problema médio. Natan, o que você mandou no WhatsApp e apagou? Professor, eu vi. Você viu? Como é que você viu se foi no meu privado? Ah! O cara me pegou. Aí! Pegou! Cara, esse salão que logo meu celular. Cara dura, cara. Bom, galera, continuando. Vamos resumir então variável como sendo um espaço da nossa memória que nós vamos separar para receber um valor que a gente não sabe o que é. Certo? Precisa estar bem claro na cabeça de todos. Beleza? Para vocês três também? Luiz? Tranquilo o que é variável? Toda vez que precisar, olha, vamos criar um cadastro no nosso programa. Esse cadastro, ele vai ter o nome da pessoa, o endereço, o telefone, todos esses dados sempre serão variáveis, até que a gente comece a lidar com banco de dados, mas mesmo depois com o banco de dados eles ainda vão ser variáveis, porque a gente vai pegar uma variável, puxar o valor do banco de dados e jogar dentro dessa variável. Então, para a gente programar, a gente vai precisar dessas variáveis o tempo todo. Elas sempre vão ser úteis para a gente, desde um sistema muito simplesinho aqui para somar dois números, ou de um programa mais elaborado, já realmente com linguagem de programação. Certo? Quais são os tipos de dados que nós temos dessas variáveis? Nós temos um número inteiro, um número decimal, um texto e um caractere. Eu vou passando um por um e quero que vocês vão me dizendo quais são os tipos que nós temos. Para um número inteiro, qual que é o nome do tipo de um número inteiro? Isso é o mais fácil do mundo, eu já estou dizendo já qual que é o nome, né? Qual que é o tipo de dado para o número inteiro? Professor, não trocou ainda a tela lá, não Sebrae. Poxa, como assim? Se eu já passei já. Já passei uns 4 slides já. Aqui tá no primeiro, até agora.
Como assim? Confia, gente, confia. Confia na Cal. Trocou? Trocou. Boa, boa, boa. Boa, boa. Então, você estava falando nesse slide aqui, depois a gente foi para esse. Nós temos esses 4 tipos de dados, né? Cada um corresponde a um tipo que nós já conhecemos. O que é um número inteiro, André? Não estou falando de programação. O que é um número inteiro na vida, assim, na matemática? Um número inteiro. Não, só quero saber o que é um número inteiro. Dá um exemplo de número inteiro. 4. 4. Você sabe sim, vai, pode falar. Eu sei que você sabe, está com vergonha só. É bem fácil, é um número que é inteiro. O 8 é quebrado? Não. Os caras ficam jogando, dando colinha, sabe? Soltando as frasezinhas soltas, as vinhetinhas. Pessoal, número inteiro são os números que não são fracionados ou não são os números com vírgula. Então, 1,5 não é um número inteiro. Afinal, ele tem vírgula, é um número decimal, ele tem casas decimais. Casas decimais são 1,1, 1,3, 1,45. São essas casas decimais. Então, entre um número e outro, nós temos um infinito. Porque você tem do 1 ao 2, você tem um infinito. Do 2 ao 3, você tem um infinito. Porque do 1 ao 2, você tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, e todos os números são infinitos, então você tem um espaço infinito ali. Isso faz com que o número decimal seja muito maior do que o número inteiro. Os números inteiros aqui para a gente na programação, eles vão ser tanto os números negativos quanto os números positivos, que não são divididos por vírgula em nenhum momento. E eles têm um tipo de dado específico que nós vamos chamar de inteiro ou integer. Percebam aqui que eu tenho uma automatização do PowerPoint maravilhosa. Eu não preciso escrever mais nada. Então nós vamos chamar de inteiro no Portugal, e quando nós formos programar em alguma linguagem, a gente vai chamar ou de integer ou só de int. Vai ser mais comum nós falarmos int. Vai ser bem presente esse tipo de dado, tá? A gente vai usar bastante, contadores usam bastante, quando a gente for fazer alguns contadores. Por exemplo, quando você acessa ali um site, tem aquele número de visitas. O número de visitas é um contador lá no código-fonte. Esse contador é um número inteiro, porque não existe 2,5 visita. Né? Assim como idade também não vai ter 18,3. A sua idade é 18 anos, porque são anos completos. Então, sempre que nós tivermos números inteiros, coisas que não vão ter vírgula, eles serão inteiro no Portugal, ou então int, quando a gente for trabalhar com outras linguagens de programação. Beleza? Claro para todos? Dúvidas? Não. Beleza, vamos lá então. Professor, sem nenhuma dúvida. Você falou não? Sem nenhuma, ok. No caso do número decimal, do número quebrado, são todos os números do conjunto real, dos conjuntos reais da matemática. Então, isso inclui os números com vírgula, mas não inclui os números irracionais, lá que são os números de raiz quadrada, etc. Qual que é a risada? Da garrafinha que não quebra? Você lembra disso? Foi ótimo esse dia. Rolou uma piada interna que assim que a gente acabar esse slide, eu conto essa história para vocês, para quem não estava aqui no dia. Número decimal, nós vamos chamar de real, lá no Portugal, ou de decimal, e também vamos ver o nome float ou double, na hora que a gente for programar em outras linguagens. Então, o número decimal, que é o número com vírgula, 3,4, 4,5, eles vão ser chamados de real, decimal, float ou double. Então, se eu falar, vamos criar um sistema de banco que sei lá, salve o valor na conta bancária de um cliente. Nós vamos ter que ter algumas variáveis. Quais são elas? Quais são as variáveis que a gente vai ter? A gente vai ter o nome, a idade, quanto que ele tem no banco e se ele está logado. Isso. Mais ou menos por aí. Se ele está logado é importante. A gente nunca comentou disso, mas boa, Yuri. Se ele está logado vai ser realmente importante. E é um tipo de dado que nem apareceu aqui, mas eu vou comentar sobre ele. Então, no nome nós vamos ter um texto, certo? Na idade, um número inteiro, como a gente acabou de falar. E na conta bancária dele, nós vamos ter um número decimal. Então, essa variável vai ter que ser real, decimal, float ou double. Não tem escolha. Ela vai ter que sempre ser um desses tipos. Os números reais, o conjunto de números reais da matemática, ele também inclui os números inteiros.
Isso quer dizer, então, que se eu definir uma variável como real, decimal, float ou double, independente de isso aqui são só as nomenclaturas, né? É tudo a mesma coisa. Se eu definir uma variável como real, eu posso colocar o número 3, por exemplo? Eu posso colocar o número 4,5, que é com vírgula. Eu posso colocar o 3 também? O que você acha, Luiz? Se eu for se eu criar a variável como real, eu posso colocar um número inteiro nela também? O que você acha? Isso. Então, eu acho que sim. Perfeito. Pessoal, vocês não ouviram, mas o Luiz deu uma resposta muito boa. Ele falou que, como eu estou relacionando os números, o tipo de dado real, ao conjunto dos reais na matemática, ele diz que lá todos os números naturais, né, isso inclui os inteiros, fazem parte do conjunto de números reais. É exatamente isso. Se eu definir uma variável como número decimal, real, float, double, ela pode ter valores alocados tanto de números com vírgula, como de números sem vírgula, que são os números inteiros. Então, os números inteiros, supor que eles são essa bolinha aqui. Estou usando o quadro aí, mas eu acho que vocês de casa já entenderam. Eles são essa bolinha. Os números reais estão aqui, ó. Parece um abacate com um caroço no meio, mas para quem está em casa, eu só fiz um círculo menor no centro e fiz um círculo maior em volta. Então, o conjunto dos reais seria esse daqui, né? O nosso tipo de dado real, e ele agrega também o inteiro. Fez sentido para você, André? Esse aqui está dentro desse, então conta os dois. Porém, o inteiro não está dentro do real. O inteiro é menor. Logo, eu não posso ter números com vírgula com o tipo de dado inteiro, mas o contrário, tudo bem, porque o real é maior do que o inteiro. Bom, mas então por que não utilizar todas as variáveis numéricas como real, decimal, float ou double? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que tem mais uma aula específica de tipos de dados. A gente vai se aprofundar mais, isso aqui é mais uma prévia para que a gente consiga se localizar melhor. Mas nós vamos ver exatamente quais são o quanto consome de memória, o quanto que um tipo de dado pode agregar no seu valor. Então, agregar no seu valor não fez muito sentido, mas para resumir, float, decimal, double, eles vão consumir mais memórias, vão ocupar um maior espaço, que, como disse, entre um número e outro nós temos um infinito. E no caso do inteiro, nós só temos um infinito para mais e um infinito para menos. Então, o número inteiro ele vai ocupar menos espaço na memória, enquanto o decimal, o float e double vai ocupar muito mais espaço na memória. Por isso, nós não podemos usar sempre um float. Num sistema simples não vai fazer tanta diferença, né? Mas num sistema mais complexo, pode ser que só essa troca de tipo de dados aí prejudique o funcionamento. Eu adiantei. Eu dei spoiler. Ih, Vazou. Exposed. Digam para mim, se eu quero fazer um texto, qual que é o tipo de dado da variável? Fala aí então você, João. Se eu quero fazer um texto, qual que é o tipo de dado da variável? Posso falar? Pode. Se você for fazer um texto, você tem que saber o país que ela mora, a linguagem, se é brasileiro, estrangeiro, sei lá onde ela mora. Tem que também ter... acho que isso. Não. Você tentou e não deu certo, mas muito bom por tentar. Obrigado, Yuri. Continue tentando. Fez sentido, você realmente precisa saber. O que você fez, o que você falou está correto, você precisa saber isso mesmo. Mas eu quero saber qual que é o tipo de dado para texto. Como é que eu chamo? Se para número inteiro eu chamo de inteiro barra integer, para decimal vou chamar de real, decimal. E para texto, como é que chama? Tá, já tá certo aqui. Opa, tem um slide a mais. Por isso deu errado. The Exposed já. Como que você misteriosamente descobriu? Olha que incrível. Isso aí, nós vamos chamar de cadeia ou string, né?
Já dei um spoiler do outro também, já que o slide estava errado. Nós vamos chamar de cadeia ou string. Toda vez que a gente for precisar de um texto, no Portugal nós vamos chamar de cadeia. Nas outras linguagens, sempre será string. Existem algumas variações aí, pode ser que seja um char, é muito mais complexo, não adianta falar agora. Mas, por padrão, nós vamos chamar texto de cadeia ou string. Vamos preferencialmente chamar de string, certo? Quando eu falar string, vocês não vão lembrar que é texto. Quando eu falar integer, vocês já vão lembrar que é inteiro, beleza? Cadeia vai ser só para o Portugal, mas nós vamos ficar só algumas aulinhas no Portugal. Então, só para que vocês, na hora que eu falar string, associem a cadeia e escrevam cadeia no Portugal. Porém, lembrem que string é texto, porque depois, mais para frente, a gente vai precisar do termo string, não adianta a gente ficar confundindo e trocando lá depois. Então, string sempre vai associar a texto. No caso de ser somente um caractere, esse é mais fácil, porque nada mais é que a abreviação da metade da palavra em inglês. Nós vamos ter o char. A diferença entre eles é que o char vai agregar somente uma letra. Então, para alguns casos como vou arquivar o sexo do usuário, vai ser M ou F. Não ia falar M ou S, mas é M ou F, masculino ou feminino. Então, nós vamos ter uma letra só. No caso de ser o nome dele, é um texto completo, nós vamos ter uma cadeia chama cadeia porque é uma cadeia de caracteres, é uma cadeia de chars, que formam uma string. Então, no caso de texto, nós vamos ter string. Beleza, André? 100%? Luiz, 100%? Sim, professor, entendi. Mó paz. Então, terminei o slide e ia contar uma história, né? Eu tenho uma garrafinha aqui de água, para quem já veio na aula presencial. Aliás, João, Giovanni, que nunca vieram, Luciano, veio na aula presencial. Eu tenho aqui uma garrafinha, para quem nunca veio, que é uma garrafinha da Tupperware. Para quem não sabe, essa garrafinha de água, ela custa, acho que, sei lá, R$60, 80. É uma garrafinha muito cara, não tem base. Obviamente não foi eu que comprei, foi minha mãe que comprou e me deu. E, um belo dia, o Andrei disse que se essa garrafinha caísse no chão, ela quebrava. Que a Tupperware era ruim porque quebrava. E ele tinha uma falsificada e dizia que a falsificada não quebrava. Aí ele me desafiou a jogar ela no chão para ver se quebrava. Obviamente você já sabe o final da história, não quebrou, porque afinal ela está na minha mão agora. Mas eu não joguei no chão. Eu me senti um pouco desafiado, eu só soltei ela, bem perto do chão. Nada aconteceu. Ele falou, solta de mais longe. Quando eu soltei de mais longe, ela quicou no chão e saiu, levantou, assim, ela voltou muito alto. Ela quicou e voltou bem alto. E foi para cima da minha mesa. Quando eu fui tentar pegar, eu trombei e ela foi um pouco mais para cima. Quando ela começou a cair em cima do monitor, eu bati no monitor e o monitor caiu pro lado. Aí o Nathan foi tentar me ajudar, ele levantou, tropeçou na cadeira e caiu no chão. E foi tudo isso ao mesmo tempo. Professor, você pegou só dado ruim, cara. Você tomou só... Eu não lembro. Tomou um... Foi uma cena assim maravilhosa, tudo tava dando... Foi aquela cena do Chaotic Evil, porque tudo deu errado, tudo deu errado. O monitor caindo, a garrafa caindo para um lado, o Nathan no chão e o Andrei rindo, tentando ajudar, mas de longe. Então foi uma cena e tanto. O meme do cachorro que tava sentado na cadeira com tudo pegando fogo. Exatamente, por esse lado. Mas deu certo, eu venci, a garrafinha tá aqui inteira na minha mão, provando que talvez valha a pena sim gastar um pouco mais. E do Nathan? O Nathan tá inteiro? Acredito que sim. Ele fez um joinha aqui, então acredito que sim. Vamos lá. Tinha uma atividade para casa, né? Não foram todos que... Não, acho que todos fizeram sim. Alguns mandaram no... Isso aí. O endereço do cara. Quem que eu peguei? Vixe. Oxe, mas eu... Não, mas você inventou esse endereço, né? Sim, verdade. Mesmo se ele não tivesse inventado, né? Agora já foi. A gente tinha a tarefa para casa, isso aqui na verdade isso aqui foi um exemplo, foi o exemplo que eu mesmo fiz, isso aqui foi a mensagem que eu enviei, tanto que ela está verde. Foi a mensagem que eu enviei no grupo. Esse código faltava alguma coisa, nós vamos discutir agora. O que está faltando aí, ô Luiz? Você que fez e mandou hoje para mim. Então, você... Sim. Não, do Portugal, ok. Mas o que está faltando nesse código ali? Foi o que eu mandei para atividade para casa. Nossa, como fica verdinho ali.
Esse código só tinha um erro, só ele está praticamente correto. Estava faltando uma coisa que vocês corrigiram e me mandaram. Todo mundo fez atividade, é isso aí mesmo. O Nathan que deu a pista, não quis falar, mas são as aspas. Toda vez que nós tivermos uma cadeia, nós vamos utilizar aspas no valor que está sendo atribuído. Então ali em Yuri, nós teríamos que ter uma aspas no começo e no final da palavra. No inteiro, ali na idade, tem que ter, André? Número 13 ali, tem o número 13? Tá vendo? Lá em cima, é a primeira linha, segunda linha. Tem que ter no número 13, tem que ter aspas? Não. Não tem que ter. Professor, peraí Oi. que eu vou pegar água. Ah, tá, a gente vai te esperar. Brincadeira, não vai não, mas vai lá rapidinho. Você tem 1 minuto. Isso aí, você tem 1 minuto. Então, para números, nós não vamos ter que ter essas aspas. Percebam que aqui na palavra anos, nós temos aspas. Aqui em curso, nós temos essas duas não, né? Uma aspas. Duas, uma no começo e outra no final. Telefone para contato, uma aspas, 2 aspas. Eu até comentei com vocês que no teclado nós temos o apóstrofo, que seria um risquinho só, sem o shift na tecla. Isso não é aspas é sempre com o shift mais aquela tecla que forma os 2 risquinhos. Então, sempre que nós formos escrever texto, atribuir um valor a uma cadeia, a um string, nós vamos colocar aspas, ok? Se for número, não tem aspas. Se for comando do programa, não tem aspas. Somente no que for texto que você está inserindo. Opa, quase 1 minuto mesmo. Você sabia dessa, João? Está lembrado? Texto tem que ter aspas. Está lembrado? Sim. Beleza, então vamos lá. A gente vai fazer um upgrade do exercício para casa. Então, até então, nós atribuímos valor nas variáveis já criadas. Quando a gente cria aqui uma variável cadeia, nome, igual Yuri, nós estamos atribuindo valor a ela, direto no código. Mas isso não é útil, porque o programa é feito para um usuário, né? Se o usuário não pode digitar o valor, não faz muito sentido, ele só apresenta um valor já pronto. O que nós vamos inserir aqui é algo que faça com que o programa leia o que o usuário digitar. Assim, a variável nome, a variável idade, a variável nome do curso, endereço, número de telefone, ela vai ser adaptada ao valor que o usuário digitar. Ela vai começar a variar. Até então, nós não estávamos utilizando uma variável, a gente estava utilizando uma variável como constante. É outra coisa que nós vamos ver na próxima aula de variáveis e tipos de dados. Então, é um valor que não estava mudando. Ali na idade está 13 e vai ficar 13 até que o programador entre no código e altere a idade. E não é o que nós queremos que o usuário possa digitar. Então, quando a gente quer escrever algo na tela, qual que é o comando que a gente usa, Luiz? Quando a gente quer escrever algo na tela? String. Errou. Escreva, isso aí. A gente quer escrever algo na tela, a gente vai digitar escreva. E se eu quiser ler uma variável, se eu quiser que o programa leia uma variável, leia um valor que o usuário vai digitar, qual que é o comando que eu tenho que dar? Leia e o nome da variável na frente. Exatamente. Leia com um parêntese o nome da variável na frente. É isso que a gente vai adicionar na nossa atividade para casa, para que nós tenhamos um upgrade. Nós vamos sempre ter um upgrade das atividades aí. Então agora a nossa atividade vai ser exatamente a mesma. Olha só. Para o mesmo código, retire as atribuições de valores. Então nós vamos tirar essa parte aqui, ó. Daqui do final, então o símbolo de igual não precisa ter, pode tirar já, ó, do igual para frente tira, ó, igual tira tudo aqui. Pode ir eliminando todos esses iguais e aqui embaixo nós vamos atribuir o comando leia, para que ele leia cada uma dessas variáveis. Então ele vai dizer, digite o nome do aluno e embaixo leia a variável nome. Digite a idade. Embaixo, leia idade. Digite o nome do curso. Embaixo, leia nome underline curso. Certo? E assim no final, as variáveis vão estar com um novo valor. E quando essa parte de baixo a gente nem precisa alterar aqui, ó. Ela vai informar o valor já que o usuário digitar. Ela vai trabalhar realmente como variável, tendo um novo valor. Dúvidas? Fez sentido? Sim, não, como, por quê? Diga. Não, professor.
Ok, obrigado. Eu vou mostrar para vocês no Portugal, na prática, como ficaria. Deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir o Portugal. Primeira coisa, vamos remover essa atribuição. A gente não vai mais usar essa atribuição. Então, vai ser simplesmente cadeia, nome. E vamos criar o leia. A sintaxe é simplesmente leia, dentro do parênteses, a variável que nós queremos que ele leia. Ok. Vamos ver se funcionou? Não tenho certeza da sintaxe. Aí. O console está aguardando que a gente digite alguma coisa. Eu vou digitar aqui agora, Mateus, por exemplo. Vou dar um Enter. Ele já alterou aqui o nome Mateus. Ele recebeu o valor que eu digitei aqui em cima. É isso que o comando leia fará. Ele vai atribuir um novo valor ao valor que o usuário digitar. Só que ficou estranho, né? Ó, quando a gente roda o programa, ele fica só piscando e você não entende direito o que tem que fazer. Não dá para ter certeza do que é para fazer. Então, aí no caso, a gente precisaria informar para o usuário aqui o que ele tem que fazer. Então, sempre antes de um leia, virá um escreva, para que fique claro para o usuário. Então, aqui nós vamos criar, antes do leia, um escreva e vamos escrever aqui o que a gente quer que o usuário faça. Digite o nome do aluno. E podemos dar um espacinho aqui. Agora, quando a gente rodar, ele vai digitar o nome do aluno e na frente ficar piscando o cursor. Então, a gente pode digitar aqui agora, Mateus, dar um Enter. Agora sim, ele alterou e fez um pouco mais de sentido. Vamos para a linha de baixo e vamos repetir o processo. Escreva. Digite a idade do aluno. Fechou. Embaixo, um leia e agora a gente cria um leia para o idade. Porém, a idade já está com um valor atribuído. Então, a gente vai apagar esse valor aqui dela. E agora o valor que a idade vai receber é o que está aqui o que o usuário digitar, né? Então, a partir desse momento, aqui, nesse momento, a variável nome, ela não tem nenhum valor atribuído. Ela não vale nada. Aqui embaixo, a variável idade não está valendo nada. Quando ela chega aqui e o usuário digita um valor para ela, ela passa a valer o que o usuário digitou. Então, agora, quando a gente executa, digite o nome do aluno. O nome do aluno é Mateus. Digite a idade do aluno. 18. Ele deu um erro aqui porque... porque deu um espaço, por isso. Então, ele foi lá e alterou e colocou 18 anos. Eu vou colocar aqui um espacinho para ficar mais bonitinho. Dúvidas? Entenderam o comando leia? Entendeu, André? Está aí analisando. Basicamente, você vai dizer que o usuário pode digitar agora. Você não vai mais você colocar o valor. O usuário vai digitar qual é o valor que ele quer. Antes, a gente tem que colocar esse escreva para dizer para ele o que ele tem que fazer. Porque sem esse escreva, olha só, vou colocar aqui vou fazer com que esse escreva pare de funcionar. Esse escreva não está mais aqui. Tá? Quando a gente roda, você não sabe o que tem que fazer, fica só piscando. Então, a gente precisa informar para o usuário o que ele tem que fazer. Então, a gente coloca o escreva antes e depois o leia. Então, o programa primeiro vai escrever para digitar o nome. Quando você terminar de digitar, dá um Enter, né? Aqui, na verdade, dá um número, Mateus. Ele vai atribuir o valor para essa variável. Agora, como não tem aqui o escreva, ele está de novo só piscando e você não sabe o que tem que fazer. Então, você vai lá, remove aqui, né? Primeiro para a aplicação. Remove e agora sim, José e 20. Ele alterou aqui o cadastro. Ó. Não importa o que você digite, ele vai alterar aqui o cadastro. No final de tudo. Beleza? Façam para todos os outros aqui do cadastro. E assim que vocês terminarem, me deem um ok para a gente poder prosseguir com o conteúdo de hoje. Nós temos alguns exercícios. Com o comando leia, a gente tem a possibilidade do próprio usuário inserir essa entrada. Então, todas as variáveis agora estão à mercê do usuário. Se o usuário digitar na idade 20, o cadastro se torna 20. Se ele digitar 15, então aqui o nome do outro era José, né? Vou colocar agora Arthur, idade 78. Nós temos aqui a saída afetada diretamente pelo comando leia. O leia vai fazer isso. Nós vamos utilizar bastante
o leia. Tá? Nem sempre vai ser chamado de leia, só aqui no Portugal. Depois a gente vai utilizar realmente o comando, que terá outro nome. Mas a princípio nós vamos chamar de leia. Ok? Ficou claro o funcionamento do leia para todos? Dúvidas? Pessoal de casa que não sei se foram jogar nesse tempo. Yuri, João, Luciano. Entendi. Opa. Entendi, professor. Leia. Opa, Entendi. opa. Eu entendi também. É que eu tô vendo veículo aqui do jogo. Não Ok. tô jogando, mas também não tô... No problem. Beleza? Fez sentido? Então, sempre que você precisar que o usuário digite alguma coisa, você vai usar o comando leia. Então, a partir de agora, o que a gente já tem fixado na cabeça? Sempre que a gente iniciar uma aplicação, nós vamos pensar nas variáveis. Então, se existe um programa que controla o estoque de uma oficina, quais são as variáveis? Variável peça, variável número da peça, variável quantidade, variável tal, e a gente vai pensar nessas variáveis. Variável tipo de veículo da peça também. Isso, exatamente. A gente vai pensar nessas variáveis. O Yuri pegou bem essa ideia da variável já. Depois, nós vamos começar a listar quais são as variáveis que vão ser atribuídas pelo usuário e as que vão ter um valor constante, né? Não vão ser nem variáveis, vão ser constantes. Então, nome da peça, todos esses dados que a gente comentou, eles vão ser atribuídos pelo usuário, porque o sistema tem que ser para alguém que não está programando, né? A gente não pode atribuir os valores aqui por dentro do código. Assim, só o programador vai conseguir usar o sistema. O sistema é feito para o usuário. Então, sempre que a gente tiver alguma variável que vai receber um valor do usuário, nós vamos ter o comando leia, para que o programa leia a informação, leia a entrada que o usuário vai dar. Certo? Aula de hoje. Lógica de programação, entendendo algoritmos e dominando o Portugal Studio. Então, nós vamos dominar essa ferramenta de pseudocódigo para depois a gente ir para a programação real oficial. Definição de algoritmo. Nós já usamos essa palavra algoritmo algumas vezes. Esqueci do ASMR, devagar, ASMR. Já estava virando metralhadora. Nós utilizamos essa palavra algoritmo algumas vezes aqui no curso já. Eu pedi para vocês desenvolverem um algoritmo para tomar banho. Um algoritmo para trocar a lâmpada. Estão lembrados? Sim, professor. Sim, prof. Desmuta, sim, prof. Aí, perfeito. Nós desenvolvemos algoritmos em texto corrido. Algoritmos linha após linha, algoritmos descritivos, onde nós simplesmente íamos falando acordar, levantar, abrir a porta do banheiro, ir até o box, abrir o chuveiro, começar o banho, se ensaboar, não sei o que, secar, sair do banho, se Era um algoritmo, um passo a passo que é agrupado te entrega uma solução. Então aqui nós temos um problema. Qual o problema? Tomar banho. Problema VTube. Precisa tomar banho. O algoritmo é uma sequência de passos finitos. Então, ou seja, ele vai ter fim, tem que ter começo, meio e fim, e ordenado. Se eu for trocar uma lâmpada, qual que é o passo a passo para trocar uma lâmpada? Tem aqui, ó. Pegar uma escada, subir na escada, Não, primeiramente tem que desligar a luz, Isso. subir na escada, trocar a... Não, se for lâmpada de LED, dá para trocar com a luz acesa, não esquenta. Ah, tá. Mas sim, exatamente. Então, ó, é exatamente isso que eu quero falar, Yuri, passo a passo. Então, pegar a escada, subir na escada, desrosquear a lâmpada, colocar a lâmpada nova, descer da escada. Se eu pegar esses itens aqui e embaralhar eles, eu ainda tenho os mesmos itens, mas eles fazem parte do mesmo algoritmo? Se eu embaralhar eles, colocar, por exemplo... Não, eles são as mesmas coisas, mas vão ser funções diferentes. Não vai funcionar por causa que, tipo, eu desligar a luz e direto trocar a lâmpada. Não tem como, por causa que eu vou voar. Exatamente. Aqui nós temos o problema é trocar a lâmpada. Cada pecinha dessa daqui é um passo. Então, essa pecinha azul, por exemplo, é apagar a luz, como o Yuri falou. A rosinha é pegar a escada. Esse azul mais claro é subir na escada, por exemplo. Passo a passo. Aqui eles estão todos desorganizados, então eu não consigo terminar, eu não consigo aplicar a minha solução. Como está tudo fora de ordem, a lâmpada não vai ser trocada. O algoritmo é a sequência de passos finitos e ordenados que vai colocar tudo em ordem e te entregar a solução. Então aqui no algoritmo a gente vai deixar tudo
de cima para baixo, linha após linha. Cada ação vai ser executada linha após linha. E então, nós teremos a solução. Isso é fundamental para que a gente entenda o funcionamento de um programa. Ele sempre vai ser... Perdão? Não tocou no interfone, calma. Ah, tá. Vai lá. Nós sempre vamos ter uma sequência de passos, um embaixo do outro, e o programa sempre vai ler um embaixo do outro e então entregar a solução. Tá? Isso tem que ser bem claro para todo mundo, porque depois, como vocês perceberam, primeiro aqui no Portugal, deixa eu voltar para Portugal para dar um exemplo para vocês. Nós colocamos aqui o escreva, digite o nome do aluno. Se eu fizer o contrário, colocar o leia aqui antes, o que vai acontecer? Eu vou executar aqui agora, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu tirei o leia aqui de baixo, o leia estava aqui. Eu tirei ele e coloquei aqui em cima. Ó, é a mesma coisa que trocar a lâmpada antes de subir na escada. Ele já está pedindo aqui para mim o que eu quero, ó, ele está pedindo aqui. Aí eu não sei o que é para digitar, né? Tá só piscando, será que é para digitar, sei lá, sair? Aí depois ele aparece embaixo, digite o nome do aluno. Então, ficou fora de ordem, não fez sentido. O programa sempre vai ler linha após linha, de baixo para cima. Então, se que se o escreva vem antes do leia, ele tem que obrigatoriamente vir em cima do leia. Isso não vai mudar. Beleza? Então, ó, aqui, ó, o correto é que ele esteja aqui. Linha após linha. Continuando a definição de algoritmo, existem tipos de algoritmos. Nós temos 3 formas de representar, tá? 3 representações. A primeira é a descrição narrativa, né? O texto livre, o texto descritivo, que é o que eu mostrei agora há pouco. Esse aqui, que é a forma que você vai escrevendo, passo a passo, que vocês já fizeram. Então, vocês já fizeram alguns algoritmos. Nada mais é que uma receitinha. Nós temos o fluxograma, que é esse, nós vamos ver mais de perto, que é passo a passo, e o pseudocódigo, que é o Portugal, que nós estamos já utilizando. Aqui é uma forma de escrever um algoritmo já muito próximo da programação. Luiz, dá uma olhada lá no slide que fica mais fácil. Representação descritiva. Então aqui, ó, que a gente já fez várias vezes, acabamos de falar, passo a passo de uma receitinha. Nós temos o ponto e vírgula aqui que vai indicar que é um passo só. Esse ponto e vírgula é bastante importante, que nós vamos utilizar bastante na programação. Ao final de uma linha de comando, um ponto e vírgula. Ele vai indicar que não acabou, tá? Que o algoritmo não se encerrou, ele tem um próximo passo. Então, pegar a escada primeiro, depois eu vou subir na escada, desrosquear a lâmpada, colocar a lâmpada nova e descer da escada. Se não tiver o descer da escada, o que vai acontecer? Vou ficar lá em cima para sempre. Você vai ficar lá, você vai morar agora lá. Eu vou ficar preso na lâmpada. Aqui pra gente é engraçado, mas no programa ele vai entender dessa forma. É óbvio que tem que descer da escada. Pra gente é óbvio que tem que descer da escada. Mas você tem que deixar óbvio pro programa também. Você precisa informar o Portugal que você desceu da escada. Caso contrário, ele vai continuar lá em cima. Beleza? Então é o mesmo caso para, por exemplo, uma variável. Se você trocou o nome da variável, se você colocou, por exemplo, variável nome, e você não inseriu o nome, para o Portugal aquilo não é o nome. Se está lá nome, você colocou a idade, é aquilo lá e pronto. Certo? Ele é bem literal. Representação por fluxograma. Aqui eu peguei um programa um pouco mais avançado, que já tem um laço condicional. Eu vou explicar para vocês o que é, mas nós não vamos trabalhar com ele nessa aula ainda. Fluxograma, vocês já viram antes no fluxograma? Alguém já tinha visto já antes? Não, eu acho. Sim, já. Fluxograma eu tô vendo um cara do TikTok que tá criando um jogo. Não lembro o nome do jogo, mas ele mostra o fluxograma dele. Fontes, TikTok. É pior que o Wikipédia. Ótimo, Yuri. É exatamente isso. Quem que é o cara que tá criando o jogo? Eu não lembro o nome dele, mas Aliás, o jogo do Cellbit saiu, né? Não entendi, Luciano. Eu sei o que é que ele tá falando, eu não sei o nome também. Entendi. Você sabe quem é, mas não sabe o nome. O jogo do Cellbit saiu, né? Quem já jogou o jogo do Cellbit aí? Eu ainda não joguei. Você não sabe quem é o Cellbit? Não, eu sei que, professor, eu estou assistindo Desconjuração, professor, tô chorando ainda. Mas enfim, eu não joguei ainda o jogo. Então, o YouTube Cellbit, ele fez um jogo. E já saiu já, ele fez um jogo. É RPG, mas...
Ah, não sei. Deve ser free. RPG é bom. Então, eu sei que é RPG. Eu sei que parece que o jogo tá incrível, né? O Cybert é muito talentoso. Ele acerta em tudo que ele faz. Acredito que esteja legal, mas ainda não vi. Galera, voltando aqui pro fluxograma, nós vamos fazer algumas representações parecidas com essa aqui. Tá? Isso aqui é fundamental para um programador. Vocês já ouviram falar alguma vez de análise de programação? A análise é um passo que vem antes da programação. Aqui no nosso caso, no nosso curso, que é um curso mais prático, direto, nós não vamos lidar tanto com análise. Mas o analista de sistemas, não é análise de programação, é análise de sistemas, né? O analista de sistemas é uma profissão extremamente fundamental para o funcionamento para o desenvolvimento de um bom programa. Ele vai definir aqui como é que o que vai funcionar, entre aspas, quais são as variáveis, quais são os métodos que vão ser utilizados, sem programar. Nos diagramas que nós vamos ver, eles terão, cada símbolo aqui vai ter um significado. Então aqui, por exemplo, esse oval tem um significado, esse aqui tem um outro significado, esse aqui tem um outro, cada um deles tem um significado. Então pode ver que o início e o fim tem um significado. O fluxograma deixa pra gente mais claro que é um algoritmo. Então primeiro, tem início e fim. Sempre terá início e fim. Iniciou um método, uma função, ou seja, ela vai ter início e fim. O que é o início e fim aqui pra gente? São as chaves, olha só. Início, fim. Perceba que quando eu clico aqui na chave, ela já mostra qual que é a que fecha, ó. Essa aqui é o início, essa aqui fecha ela. Aqui eu tenho uma função, ó. Ela mostra que fecha aqui embaixo. Essas chaves são fundamentais e elas devem ficar alinhadas com a que abre para que a gente possa se orientar. Percebam que, imaginem que no final de um programa você vai ter, sei lá, 5.000 linhas, 300 chaves e não vai saber qual que é qual. Então elas devem sempre estar alinhadas assim para que a gente possa identificar onde começa e onde termina. Início e fim. Depois disso, tem aqui, isso aqui é um fluxograma para um boletim escolar. Então ele pega as duas notas, calcula uma média, verifica se a média é suficiente para aprovar ou reprovar. Então o que ele tem que fazer? Começou a segunda, ele precisa receber quais são as notas, né? Como é que eu vou calcular a média de um aluno se eu não tenho as notas dele? Então quais são as notas? Primeiro tem a nota 1 e depois a nota 2. Tendo as notas, o fluxograma vai para média. A média é calculada pela soma dessas duas notas dividido por 2. Então, a partir de agora, imagine que aqui eu tenho uma variável N1. E qual que vai ser o tipo de dado dessa variável aqui? Valendo um Kit Kat, que outra pessoa vai pagar, que não vai ser eu. Ué, não, peraí, você aposta no Kit Kat, mas não vai ser tudo que vai pagar. É só incentivo, é só incentivo. Só incentivo. Se eu tivesse apostado, você responderia? Não, também. Ah, então, temos uma questão. Qual que é o tipo de dado que essas três variáveis aqui teriam que ter, pessoal? Olha só o que ela vai arquivar. Ela vai arquivar uma nota. Como é que é a nota? Perdão? Eu não entendi, Luciano. Esqueceu o nome. Pior que eu não sei, Eu te fiz a pergunta, eu te fiz essa pergunta hoje. Do que foi a pergunta que eu te fiz hoje? 3 simples, né? Ó, olha o número que vai receber a nota. 6,0. Se tem vírgula, ele é o quê? Quebrado. É isso aí. Real, decimal, float, double, a gente vai ter vários nomes. Vamos ter vários nomes. Se a primeira nota é, sei lá, 4,3, a segunda 5.0, né, 5,0, a gente vai usar aqui ponto, não vamos usar vírgula, tá? Não vai ser 6,0, vai ser 6.0, 2.4, nós vamos utilizar ponto, mas é a vírgula da matemática tradicional. Então aqui nós temos uma primeira nota, uma segunda nota, que são uma variável, a terceira aqui é uma outra variável, e ela vai receber nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Igual a soma que nós fazíamos antes, igual o primeiro exercício que nós fizemos, a soma de dois números. Uma variável número 1, número 2, resultado, aí a resultado recebe a conta que nós vamos fazer. Aqui embaixo, essa segunda etapa, uma segunda etapa mais avançada, nós não vamos falar dela nesta aula, eu só vou citar para vocês.
Aqui ele está verificando se a média ela é maior ou igual a 6. Como é que faz para você passar de ano? Você tem que ter nota maior do que? É isso que você ia perguntar? 6 ou 7, exatamente. Então, se sua nota for maior do que 6, o que acontece? Você vem para cá. Aprovado e daí, fim. Se não, reprovado e fim. Isso, exatamente. Mas independente, a lógica é a mesma. Você tem que ter nota maior do que a média para ser aprovado ou reprovado. E aí a gente completa o nosso fluxograma. Isso aí é exatamente o que está fazendo aqui, ó. A média é a soma dos dois dividido por 2. É o que você falou aqui nesse retângulo. Aí depois ele só verifica se ela é maior ou igual a 6. Se for, ele vem para cá. Se não for, ele vem para baixo. E nos dois casos, ele vai ter um fim. Independente do que aconteça no programa, ele tem que ter um fim, que é a chave final lá embaixo. Professor, e se fosse um 40 ali? Aí ia ser reprovado e fim. O valor não vai mudar. O que vai acontecer? Ele vai comparar esse resultado aqui, que a gente não sabe qual é, com o valor que o valor que tiver aqui. Se for 40, por exemplo, ele vai verificar se é maior ou menor que 40. Se for maior, ele vem para cá e faz isso. Se for menor, ele vem para cá e faz isso. De qualquer forma, no final, ele vai para o fim. Essa aqui é a representação de um algoritmo por fluxograma. E por último, nós temos... na verdade, faltou aqui a última representação, que seria a representação do Portugal, né? Essa aqui seria uma representação já do Portugal, de um algoritmo desenvolvido no Portugal, como nós fizemos, ó, em pseudocódigo. Então, passo a passo, só que já utilizando uma estrutura de programação. Alguma dúvida sobre essa estruturação de algoritmos, representação de algoritmos? Essa aqui nós não vamos usar agora, mas nós vamos usar. Eu vou trazer uma ferramenta para vocês desenvolverem só fluxograma. Ele é muito importante para que a gente consiga desenvolver tudo perfeitamente. E a representação descritiva nós não vamos usar mais, essa é a última vez que nós vimos ela, mas vocês não podem esquecer dela, ok? Trocar a lâmpada, pegar uma escada, subir na escada, desenrosquear a lâmpada, colocar uma lâmpada nova, descer da escada. Não estou dizendo para vocês decorarem qual é a sequência para trocar uma lâmpada, mas para vocês não esquecerem que tem que ter uma sequência, tem que ser organizadinho, passo a passo, para depois ser uma solução. A estrutura padrão aqui do nosso Portugal, como vocês já viram, ela é composta por, primeiro, lá em cima, programa, que vai ser o que vai dar início ao nosso programa no pseudocódigo, e ele tem aqui o início, ó, que ele fala, início é essa chavinha fecha aqui embaixo. Sempre nós vamos ter essa chave abrindo e fechando. Já comecem a se acostumar com essas chaves, que elas vão estar presentes o tempo todo. Não podemos esquecer delas, assim como o ponto e vírgula. Depois ele vem a função início. Nas outras linguagens, a linguagem de programação realmente, nós vamos ter sempre essa função início, ou então um método principal, né, o método main. E tem esse parênteses que nada tem dentro. Ó. Só um parênteses que abre e fecha e não tem nada dentro. Isso quer dizer que não está passando nada aqui, não tem nenhum parâmetro. Só é um parênteses. Não é igual leia lá que tinha a variável. Leia o quê? O que está dentro do parênteses. Aqui é a função início, mas início do quê? Não tem nada específico, só início. E uma chave para ela também, abre chave e fecha chave. Aqui dentro nós temos o algoritmo que vai totalmente dentro da função início. Na hora de programar, nós vamos ver outras linguagens de programação, linguagens orientadas a objetos, e elas terão várias funções diferentes. Nós vamos ter um algoritmo dentro de uma função, um algoritmo dentro de outra função, daí dentro de um terceiro algoritmo nós vamos chamar a primeira função, e assim vai, a gente vai conversando com várias funções. Por isso que essas chaves são bem importantes, elas são caixas, tá? Aqui é a tampa, aqui é a parte de baixo da caixa, aqui é a tampa dela. Ou seja, tudo que está aqui no meio está dentro de uma caixinha. Tudo que está aqui no meio está dentro dessa outra caixinha aqui que é a programa. Isso ficou claro para vocês? Entendeu, Luiz? O que eu falei então? As chaves, olha só. Primeira chave lá em cima, ela abre a caixa. Tudo que está ali dentro, um bloco só. Fecha a chavinha, um outro bloco. Tá? Observação.
todos os comandos em letras minúsculas. Isso com exceções das variáveis e dos textos que a gente coloca dentro de aspas, né? Os strings, as cadeias. As variáveis podem ter letras maiúsculas, porém a nossa linguagem ela é o que nós chamamos de case sensitivity. Ela é sensível ao tamanho da letra, se ela é maiúscula ou minúscula. Então, se você colocou aqui no Portugal curso com letra maiúscula, na hora aqui, ó, idade, letra maiúscula. Na hora de usar a variável, ela é maiúscula de novo. Isso aqui é diferente, ó. Deveria dar erro. Não sei se o Portugal dá erro. O Portugal já deu erro, ó. A variável idade não foi declarada nesse escopo. A variável idade não foi inicializada. Ele não está encontrando a idade com I minúsculo. Porque idade com I minúsculo é diferente de idade com I maiúsculo. Certo? Se atentem às letras aí que a gente precisa deixar tudo igualzinho. O Luiz perguntou se aqui embaixo no leia era igualzinho, estava aqui em cima. Então sempre vai ser, ó, nome igualzinho, idade igualzinho. Idêntico, sempre idêntico. Declarou a variável uma vez, toda vez que ela aparecer de novo, ela será usada da mesma forma, com as mesmas letras, maiúsculas ou minúsculas. Não usaremos acentuação nos comandos, então não tem acento, não tem cedilha, não tem nada disso. Função aqui está com cedilha e til, porque foi feita, eu fiz aqui na hora escrevendo no PowerPoint, não me toquei. Mas não tem cedilha, não tem til. É só funcal, né? Funcal. Não vamos ter nunca. Outra dica, olha só, vocês já viram usar isso aqui. Tá vendo um barra aqui na frente do algoritmo? Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, barra. Perceba, estão vendo que ficou cinza? O pessoal de casa viram que ficou cinza? Não sei como é que está a apresentação. Dá para ver que ficou cinza, né? Esse barra, ele determina um comentário. Quer dizer que essa linha aqui, ela virou um comentário. O que são esses comentários? Lá no Construct, no módulo passado, já tinha esses comentários. A gente colocava em cima dos eventos para dizer o que estava acontecendo. Esses comentários, eles são ignorados pelo algoritmo. O programa não vai passar por eles. Tá? Quando eu coloquei aqui o comentário, ele vira só um texto que só nós, programadores, conseguiremos ler. Ele não vai conseguir interpretar, não vai conseguir usar nada disso aqui que está aqui no barra. Certo? Os comentários são importantes para quê? Imagine um código de 5.000 linhas. Você vai ter que explicar o que está acontecendo em cada um desses blocos. Então, o que está acontecendo aqui embaixo? Aqui nessa parte, no leia nome. Eu posso colocar aqui, por exemplo, no comentário. O programa lê o valor da variável nome. Assim, quando um outro programador for utilizar o seu programa, ou quando você for analisar um código-fonte mais antigo, você pode olhar os comentários e saber exatamente o que está acontecendo. Os comentários são muito importantes para vocês mesmos. Então, vocês precisam utilizar o comentário para que vocês consigam ter uma maior organização e saber exatamente com o que estão lidando. Lembrem-se também que código-fonte, programa, nem sempre vão ser feitos do começo ao fim por vocês. Em uma empresa de programação, vocês vão começar um código, daqui a pouco isso vai para uma outra pessoa, você pode se demitir, uma outra pessoa usa, você pode sair, essa outra pessoa usa. Então, esses comentários são muito importantes para deixar tudo organizado, ok? Só de utilizar barra, e em algumas ferramentas, acho que no Portugal aqui não, a gente pode também utilizar barra, asterisco, e depois para fechar lá embaixo, igual a chave, asterisco, barra. Isso aqui a gente pode usar várias linhas daí. Com o barra tem que ser linha por linha, não dá para colocar mais de uma linha. Opa! Bom, vamos para a ferramenta, né? A gente usou o Portugal até agora só um pouquinho, vamos utilizar um pouquinho mais. Alguns exercícios. Primeiro exercício simples, escreva um algoritmo que armazene o valor 10 em uma variável. Então, a gente nem precisa usar o leia, pode só colocar lá, receba 10. Uma variável A. E o valor 20 em uma variável B. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, então só com o receba, troque os seus conteúdos fazendo com que o valor que está na A passe para B e vice-versa. Ao final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis. Esse exercício é bem simples, eu vou deixar alguns 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer sem que eu explique muito. Depois eu dou uma explicada mais rápida e a gente finaliza para poder ir para o próximo, que não vai utilizar o Portugal. O próximo vocês vão fazer pelo Word, ou conforme escrevendo, que não é código-fonte, não é algoritmo. Beleza? Então qual que é a nossa função aqui? Que a gente já sabe lendo. Yuri, você que é o detentor aí do saber sobre variáveis, quantas variáveis nós vamos ter aqui já? Qual? Pera, não sei.
nesse exercício? Tá na tela aí. Olha só, o cara tava aí jogando Brawlhalla. Não, Nem você viu. não provou não, professor. Tô fazendo atividade. Tá jogando, hein? No meio do curso. Você viu? E você tá falando isso porque você deve estar jogando também, né? Você acha que eu faria isso? Então responde para mim aí, João. Quantas variáveis nós vamos ter nesse exercício 1? 4. 4? O que você acha, João? Luciano, acho que é 2. Você, André? Acho que vai ser 4. Olha só, os caras vão tudo na Maria vai com as outras. Só porque o Yuri acertou, a maioria até agora, vocês acham que é 4? 2 só, galera. Ó, nós vamos ter a variável A, que vai receber um valor 10. Então a gente vai colocar lá, ó, igualzinho tá aqui. Essa variável vai ser inteira, né? Que é só o valor 10. Então, inteiro A. Então, ó, inteiro A, e ela vai receber 10. Depois nós vamos ter uma inteiro, opa, letra minúscula, né? Inteiro B, e ela vai receber 20. E aqui embaixo vocês vão trocar o valor delas. A A vai passar a valer 20 e a B vai valer 10, e você vai escrever o valor delas novamente. Só um escreve, é mais fácil do que o que está aqui na tela agora. Ok? Estou esperando aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem, daqui a pouco eu dou a resposta, mas me mandem, por favor. Senão eu não dou a resposta. Já ficar esperando eu entregar. Receba o sempre de igual eu acabei de mostrar aqui. Chegou a ver? Eu não coloquei para gravar, não coloquei para gravar assim.